Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Estados Unidos atacaram o Estado Islâmico já neste sábado no Afeganistão. Itamaraty resgata a família de brasileiro que pediu ajuda para fugir do Talibã. A Agência de Energia confirma a manutenção da bandeira vermelha 2 em setembro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Os Estados Unidos realizaram um ataque com drones contra o Estado Islâmico neste sábado no Afeganistão. A ação matou ao menos um integrante do grupo terrorista. Segundo o porta-voz do Comando Central americano, o alvo era um envolvido no planejamento dos ataques aos Estados Unidos. A operação ocorreu menos de 48 horas após um ataque suicida matar ao menos 180 pessoas nos arredores do aeroporto de Cabul. Na noite desta sexta-feira, o governo dos Estados Unidos alertou os cidadãos americanos a se afastarem da região. Ataque contra o Estado Islâmico cá, e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o Afeganistão. Aqui no Brasil, o governo federal deve anunciar na próxima semana o reajuste da bandeira vermelha 2, o patamar mais alto aplicado nas contas de luz. É isso mesmo. Vamos a Brasília agora conversar com Alessandro Saturno sobre este assunto. Alessandro, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, quando a tarifa deve subir, hein? Pois é, Salsi, notícia difícil, né? Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esse novo valor na conta de energia já entra em vigor a partir de setembro. A proposta do Ministério da Economia é de um aumento de cerca de 50%. A previsão é que o custo extra para a geração de energia passe de R$ 9,49 para R$ 14. Isso para cada 100 kWh consumidos. O Ministério de Minas e Energia chegou a defender um reajuste maior, perto de 100% na bandeira vermelha, mas por um tempo menor, de cerca de 3 meses. A equipe econômica preferiu aí um aumento menor por mais tempo. Esse assunto ele já foi discutido internamente com o presidente Jair Bolsonaro e a previsão é que a proposta do Ministério da Economia seja aceita. Salsi. Tá certo, Alessandro. Já conversamos novamente. E olha, a partir de segunda-feira, adolescentes sem comorbidades de 15 a 17 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Vacinação avançando. Os detalhes agora com a Mariana Bispo. Oi, Mari. Boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos. Nessa etapa da campanha de vacinação são esperadas mais de 350 mil pessoas. E para receber o imunizante, os adolescentes precisam estar acompanhados pelo responsável legal ou por um adulto com uma autorização. A vacina que será usada será a da Pfizer, que é a única até o momento autorizada para essa faixa etária. Já o passaporte de vacinação para entrada em estabelecimentos na capital paulista ainda não tem data para começar a valer. O aplicativo com a leitura de QR Code seria lançado nesta sexta, mas por falta de dados da Secretaria Estadual de Saúde, o sistema não começou a operar. A medida será opcional para bares, restaurantes e shoppings e obrigatória em eventos e teatros. Salsi. Muito obrigada pelas atualizações, Mari. E olha, desde as 3 da tarde desta sexta-feira, Contagem, em Minas Gerais, promove a virada da vacina. A Virgínia Nalon tem as informações pra gente. Oi, Virgínia. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A ideia é concluir a vacinação, a primeira dose do imunizante em toda a população adulta do município. São esperadas 40 mil pessoas. Já que o movimento foi grande ao longo do dia. A virada vai até às 4 da tarde deste sábado. Belo Horizonte também vai intensificar a imunização neste fim de semana. No sábado, a capital mineira vacina pessoas com 22 anos e no domingo, as de 21 anos. Em todo o estado, mais de 12 milhões de pessoas já receberam a primeira dose e 5 milhões e meio a segunda dose ou dose única. Salsi. Obrigada, Virgínia. Movimento intenso na virada da vacina em Contagem. Olha, em Salvador, a chuva atrapalhou um show que marcou o retorno do setor de eventos. Após 1 ano e meio de atividades paralisadas, a repórter Juliana Tourinho tem outras informações. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Era o primeiro grande evento aqui na capital baiana desde o início da
da pandemia no ano passado. A Prefeitura preparou protocolos de segurança bem rigorosos para receber 500 pessoas. Mas um temporal com muito vento afugentou os convidados. Não foi possível conferir se o esquema de lounges para no máximo 4 pessoas funcionou. Todas as pessoas que vieram aos centros de convenções da cidade foram testadas previamente contra a Covid-19 e devem repetir o teste PCR daqui a 15 dias. Salce. Obrigada, Juliana. O Amazonas anunciou nesta sexta-feira um evento teste para 3.000 pessoas. A repórter Paloma Mendonça tem mais informações para a gente. Paloma, boa noite. Boa noite, Salso. O evento teste deverá ser na Arena da Amazônia, em Manaus, e contará com 3.000 pessoas. Vai ter também shows de artistas locais e nacionais. O objetivo é avaliar os riscos da realização de grandes eventos com aglomerações na capital. A justificativa é a queda no número de casos e de internações. Manaus tem 28% dos leitos de UTI para a Covid ocupados neste momento. A vacinação também avança no estado. Mais de 2.225.000 pessoas já tomaram a primeira dose. Em Manaus, a segunda dose de pessoas acima dos 40 anos foi antecipada. Nesse sábado vai ser realizado um mutirão para aumentar o ciclo completo desse público. Serão 39 pontos de vacinação, 3 deles vão funcionar por 24 horas. Salce? Certo, Paloma, muito obrigada. Seguimos falando de evento, só que na Inglaterra agora. Milhares de jovens se reuniram para acompanhar o festival de música na cidade de Reading. Cerca de 100.000 pessoas devem comparecer aos 3 dias de evento. A entrada só será permitida com a apresentação do comprovante de vacina ou de um teste negativo para a Covid-19. Segundo autoridades, mais de 500.000 pessoas entre 16 e 17 anos receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Em julho, o Reino Unido retirou todas as restrições para combater a pandemia. No Chile, 200 pessoas foram a um show para testar o contágio do coronavírus. Todos com máscaras, os espectadores acompanharam a apresentação de uma banda de rock. Um teste rápido de Covid foi realizado em um hospital antes do evento. Essa foi a primeira experiência do tipo na América Latina. O experimento tem como objetivo avaliar os riscos de contaminação em eventos de massa durante a pandemia. De volta ao Brasil, o Rio de Janeiro já tem data para a terceira dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas com imunodeficiência. Vamos para lá conversar agora com Marcos Marinho. Oi, Marcos, boa noite. Boa noite, Salce. Vão receber a dose de reforço os pacientes que fazem tratamento contra o câncer e também aqueles que têm alguma imunodeficiência. São portadores do vírus HIV, fazem tratamento de hemodiálise e também os transplantados. A Prefeitura do Rio confirmou que essa dose de reforço será aplicada a partir do dia 15 de setembro. Agora, já na semana que vem, a partir do dia 1º, começa a aplicação da terceira dose nos idosos. Atualmente, o município do Rio está imunizando os adolescentes que têm 17 anos e cerca de 42% da população da capital fluminense já está completamente imunizada. Salce. Obrigada, Marcos, pelas suas informações. Fortaleza vai começar a vacinar os adolescentes de 14 anos já na próxima semana. O Elmar Lima conta pra gente como é que vai funcionar o esquema por lá. Oi, Elmar. Oi, Salcio, boa noite para você, boa noite a todos. A Prefeitura já divulgou a lista dos adolescentes que agendaram vacinação contra a Covid-19. A imunização desse público começa na terça-feira, dia 31, em mais de 100 postos de vacinação distribuídos pela capital cearense. Adolescentes acamados ou com dificuldade de locomoção já estão sendo vacinados por equipes especializadas. Fortaleza se aproxima de 2 milhões de doses aplicadas, sendo 1,5 milhão de primeiras doses e cerca de 500 mil de segundas doses ou doses únicas. Salce. Obrigada, meu querido. Agora vamos para o norte do Brasil, porque neste sábado o Pará começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid. E sobre isso a gente conversa agora com Felipe Nobre. Felipe, boa noite.
Boa noite, Salsi. Quem recebe essa nova dose são os idosos que moram em instituições de longa permanência, como asilos. A medida antecipa em mais de 15 dias a orientação do Ministério da Saúde de aplicar a terceira dose em idosos. As doses já foram enviadas nesta sexta-feira aos municípios. Os próximos grupos que devem receber serão os demais idosos e imunossuprimidos. O governo também permitiu a volta do funcionamento de boates, casas de shows e o retorno dos torcedores aos estádios. Os ambientes podem ter lotação máxima de 30% e só pode entrar quem recebeu pelo menos a primeira dose da vacina há pelo menos 14 dias ou que apresentarem o exame PCR negativo. Pessoas e estabelecimentos que desrespeitarem as normas podem ser multados em até R$50 mil. Salsi. Obrigada pelas informações. No Recife, começa neste sábado a vacinação para adolescentes de 14 e 15 anos, mesmo sem comorbidades. A Priscila Assis traz os detalhes agora para a gente. Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. Segundo uma estimativa da Prefeitura, essa faixa etária tem quase 50 mil pessoas. E o agendamento começou na tarde desta sexta. Para receber a dose da Pfizer, única vacina liberada para os menores de idade, o adolescente deve apresentar os documentos utilizados no cadastro online feito pelo Conecta Recife. Também é necessário estar acompanhado por um responsável. São 26 pontos fixos de imunização e 14 drive-thrus na capital pernambucana. E nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde Estadual confirmou mais 8 casos da variante Delta. Agora, são 10 os pacientes infectados pela cepa indiana no estado. Salsi. Obrigada, Priscila. Boa noite para você. Agora a gente fala de um novo estudo que revelou que a variante Delta do coronavírus tem o dobro de risco de levar à hospitalização do que a variante Alfa. A pesquisa analisou 43 mil pacientes britânicos com coronavírus. 98% deles não estavam completamente imunizados. Segundo os autores, o estudo reforça a importância da vacinação contra a doença. O artigo foi publicado na revista científica The Lancet nesta sexta-feira. Mais um navio entrou em quarentena no Porto de Santos depois que tripulantes testaram positivo para a Covid-19. A Fernanda Burger tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Salsi. Depois que 2 tripulantes brasileiros que embarcariam no navio tiveram resultados positivos, a Anvisa decidiu testar toda a tripulação que está a bordo. Até que saiam todos os resultados, as operações ficam suspensas e a embarcação permanece em quarentena no Porto de Santos. E não é a única. Outro navio de cargas está em quarentena há mais de uma semana, depois que 7 dos 19 tripulantes testaram positivo para a doença. 2 deles precisaram de atendimento médico. Um acabou morrendo no hospital. Segundo a Anvisa, não há informações de que os tripulantes tenham sido infectados com a variante Delta. Salsi. Obrigada, Fernanda. Uma pesquisa feita por uma universidade gaúcha mostrou a evolução da variante Delta no estado. Os detalhes agora com a Marcele Dutra. Oi, Marcele. Boa noite, Salsi. Mais da metade das amostras coletadas em 4 municípios gaúchos era da variante Delta. Na primeira análise, em julho, essa proporção era menor, cerca de 40%. Esse novo estudo aponta também que os idosos deixaram de ser as principais vítimas da doença e que a contaminação é crescente entre pessoas mais jovens. Somente a vacinação pode conter o avanço dessa cepa. E é isso que São Leopoldo vai intensificar. A cidade tornou obrigatória a vacinação para servidores. A medida inclui autarquias, estagiários e prestadores de serviços terceirizados. Quem não seguir a determinação ficará sujeito a punições. Na segunda, a Prefeitura promove um dia de vacinação para os servidores atrasados. Salsi. Obrigada, boa noite. E uma pesquisa mostrou que 1 entre 5 pessoas com Covid-19 pode transmitir a doença para a família. O estudo, publicado na revista JAMA Network Open, analisou a transmissão do coronavírus dentro de casa em 30 países. O vírus foi passado para uma segunda pessoa em 19% das famílias. Os pesquisadores destacaram que a contaminação domiciliar aumentou em relação ao início da pandemia.
Já no Reino Unido, um estudo mostrou que o risco de trombose é maior em pessoas infectadas pela Covid-19 do que entre as vacinadas. A pesquisa comparou dados médicos de 29 milhões de pacientes que receberam as doses dos imunizantes, com 2 milhões de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Os pesquisadores concluíram que o risco de desenvolver coágulos sanguíneos é 200 vezes maior na população contaminada com a doença do que em quem recebeu a vacina. 200 vezes é um índice assustador, né? Aqui no Brasil, a Universidade Estadual de Londrina suspendeu as aulas presenciais do curso de Medicina. A Beatriz Frenner explica os motivos agora pra gente. Oi, Beatriz. Oi, Salsi, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Essa decisão foi tomada depois que 6 casos de Covid-19 foram confirmados entre os estudantes da Faculdade de Medicina. Os casos aconteceram depois de uma festa realizada pelos alunos na semana passada. A suspensão das aulas práticas afeta 300 estudantes até pelo menos o dia 8 de setembro. A Universidade Estadual de Londrina se manifestou por meio de nota sobre essa suspensão, dizendo que todas as medidas envolvendo os cursos da área de saúde têm respaldo técnico de portarias da Secretaria Estadual de Saúde, incluindo a exigência de imunização dos alunos. Salsi. Certo, Beatriz, muito obrigada. A cidade de Goiânia vai oferecer neste sábado 18 pontos de vacinação para quem ainda não tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Atenção, hein? O Paulo Henrique Santos tem as informações agora pra gente. Pois é, boa noite para você, Salsi, boa noite a todos. A ação vai ser feita para imunizar pessoas com idade acima de 18 anos que realizaram agendamento pelo site da Prefeitura. Também serão fornecidas 2.000 senhas para a população sem agendamento. Além dos centros de saúde, Goiânia montou um drive-thru que vai funcionar das 8 da manhã até as 4 da tarde. Quem for receber a segunda dose até 2 de setembro também pode antecipar a aplicação neste sábado. A capital já vacinou 75% da população com a primeira dose e 37% já completaram a imunização. Salsi. Obrigada, boa noite para você. Mudanças em Santa Catarina com novas regras sanitárias para o funcionamento de bares, restaurantes, eventos e casas noturnas. As informações agora com o repórter André Hold. Oi, André, boa noite. Boa noite, Salsi. Entre as principais medidas está um cálculo que cada estabelecimento terá que fazer para definir a lotação máxima. O número de clientes varia de acordo com o espaço e com o nível de risco da região para a Covid. Nas áreas externas, basta um distanciamento de 1,5 m entre as mesas. Nos bares e restaurantes, só será permitido o consumo com clientes sentados. O número de pessoas por mesa também varia de acordo com o risco da região. Música ao vivo está permitida, mas sem pista de dança. E eventos com mais de 500 pessoas vão precisar de licença especial. Santa Catarina ainda tem 2 regiões em estado gravíssimo e a taxa de ocupação das UTIs está em 69%. Salsi. Obrigada, André. Boa noite para você. O Banco Central decidiu adiar para o fim de outubro a 3ª fase do Open Banking, que é um sistema que permite o compartilhamento dos dados bancários de um cliente entre várias instituições. O Alessandro Saturno volta agora para conversar com a gente. Alessandro, qual foi o motivo alegado, hein? Salsi, olha, o motivo foi o seguinte, fazer mais testes. O início dessa 3ª fase estava marcado para começar na próxima segunda-feira. Bom, o Banco Central informou que essa decisão ela foi tomada por conta, na verdade, de ajustes técnicos, o que comprometeu os prazos de testes das instituições financeiras. Essa 3ª fase ela é a junção do Open Bank e do Pix. Uma promessa para facilitar pagamentos por comércios eletrônicos e aplicativos. Na prática, Salsi, vai funcionar o seguinte, né? Quando a pessoa for fazer um Pix para pagar uma comida que pediu por um aplicativo ou simplesmente uma compra que fez pela internet, ela poderá fazer a transação sem sequer abrir aí o aplicativo do banco. E nesta sexta-feira, o Banco Central ele informou que a partir de agora, das 8 da noite às 6 da manhã, o Pix terá um limite de R$ 1.000
justamente para evitar casos de sequestro relâmpago. Salsi. Tem que ter muito cuidado com sequestro, com fraudes, né, Alessandro? Já já voltamos a conversar. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a sexta-feira em baixa de 1,20%, cotado a R$ 5,19. Na semana, a moeda americana acumulou queda de 3,47%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,65%, acima dos 120 mil pontos. Na semana, o Ibovespa registrou alta de 2,22%, como você acompanha aqui no nosso telão. E olha, só este ano, o contrabando de produtos provocou um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros. E no estado do Pará, as apreensões dispararam. 4 carretas que transportavam 100 toneladas de mercadorias contrabandeadas foram interceptadas em Dom Eliseu, sudeste paraense, por agentes de fiscalização. O destino era Guarulhos, em São Paulo. 2 dias depois, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na mesma cidade outra carga de eletrônicos avaliada em R$ 1 milhão. O contrabando tem disparado no Pará. As apreensões feitas este ano passam dos 30 milhões de itens. Já é quase a mesma quantidade que foi apreendida em todo o ano de 2020. De janeiro a julho deste ano, a Receita Federal apreendeu em todo o Brasil o equivalente a 2,5 bilhões de reais em produtos contrabandeados. Os principais itens dessa lista são eletrônicos, perfumes, acessórios, pilhas, baterias e itens de vestuário. Quando uma pessoa traz mercadorias de forma clandestina, ele está sendo desleal não só com as autoridades ou com o país, ele está sendo desleal com aquele pequeno empresário ou com o empresário em geral. Além da perda bilionária na arrecadação, o contrabando ainda traz riscos para quem consome esses produtos. Embora parte da população julgue que esse crime é apenas um crime tributário, ele tem diversos outros desdobramentos. Por exemplo, o risco à saúde de quem consome esses produtos. Exemplo claro são os carregadores de celulares com risco de explosões e baterias falsificadas. A cada ano, o Brasil bate novos recordes de queimadas e incêndios florestais. Só neste mês de agosto, 5 dos 6 biomas brasileiros registraram mais queimadas do que na soma dos outros meses do ano. Isso é muito preocupante. Este foi o tema da Live JR desta sexta-feira. Esses recordes eles são batidos de 2 formas. A primeira é quando aceleramos o processo de desmatamento dessas áreas naturais. E o segundo processo é quando o clima está mais seco do que o normal. E quando junta-se os 2 processos, a tendência é que as queimadas aumentem. As queimadas no país, elas são, em sua maioria, decorrente de ações do homem. O homem é a fonte de ignição que ativa essas queimadas. Sem a ação do homem, não teríamos queimada, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia é um bioma que não tem queimada normalmente. Existe aí uma discussão, principalmente no Pantanal, sobre essa queimada controlada. Há quem defenda que isso pode ser feito, mas há quem diga que ela é feita, mas de forma errada. Qual a opinião de vocês? Essa discussão ela está dentro da política nacional de manejo integrado do fogo, né, que entrou em discussão atualmente. Ela ficou 2 anos parada e é um projeto de lei que está no Congresso agora tramitando com urgência. O manejo integrado do fogo ele tem uma relevância grande na contenção da intensidade do fogo em alguns biomas, como o Cerrado e o Pantanal, ele também pode ser usado, porque você queima anteriormente de forma controlada essa matéria orgânica e quando chega a época de queimada, quando o incêndio vem, ele não tem material combustível para queimar. A queima é considerado o uso do fogo de forma controlada. Então, se você confina o fogo no ambiente, se você controla o fogo de alguma forma, do ponto de vista de intensidade e das características do fogo, então você chama isso de queima, tá? E a outra situação é quando você perde o controle e aí sim vira um incêndio. Então essas são 2 tecnicalidades, mas acho que é importante ser dita. Você fazer uma queima, por exemplo, no Pantanal, para tentar evitar o fogo, pode ser prejudicial, mas talvez é mais prejudicial ainda
ocorreu incêndio, que aí ocorre de forma descontrolada, e os danos são muito piores. De qualquer maneira, são técnicas que têm que ser aplicadas com muita cautela, com muito cuidado, e às vezes não pode nem ser aplicada. Como o Aragão também comentou, que tem situações que na Amazônia talvez não seja tão recomendado isso, no Cerrado talvez seja recomendado. Então são coisas que têm que ser feitas com bastante critério técnico e devidamente autorizado também. Um incêndio florestal no estado americano da Califórnia se aproxima de uma região turística onde fica um resort. O fogo já consumiu uma área maior que a cidade de Maceió. Pouco mais de 10% das chamas foram contidas. A baixa umidade, ventos fortes e altas temperaturas ajudam a propagar as chamas. Este é apenas um dos quase 90 incêndios florestais que atingem o país. O Departamento de Inteligência dos Estados Unidos enviou nesta sexta-feira um relatório sobre a origem do coronavírus para a Casa Branca. Vamos saber os detalhes agora com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Quais foram as conclusões desta investigação, por favor? Olá, Salsi, boa tarde a todos. Segundo o documento, o coronavírus não foi desenvolvido como uma arma biológica e provavelmente não foi projetado geneticamente. Mas os especialistas continuam divididos se o primeiro caso foi provocado por uma exposição natural a um animal infectado ou por um acidente de laboratório. 4 agências de inteligência e o Conselho Nacional acreditam que a hipótese animal é a mais provável. Apenas uma considera mais provável a tese de um vazamento de laboratório. O presidente americano acusou a China de reter informação crucial. Segundo Joe Biden, o governo chinês continua impedindo o acesso de pesquisadores internacionais. Salsi. Tá certo, Silvia. Até já. E a União Europeia vai retomar as restrições de viagem aos Estados Unidos e outros 5 países. A variante Delta, altamente contagiosa, tem sido responsável pelo aumento de casos. Estados como Flórida, Alabama e Geórgia estão com as UTIs lotadas. Autoridades de saúde também atribuem a alta nas infecções à queda na taxa de vacinação entre adultos. Já os jovens têm acelerado a imunização no país. Metade dos adolescentes entre 12 e 15 anos recebeu ao menos uma dose contra o vírus. A União Europeia vai retomar as restrições de viagem aos Estados Unidos e a outros 5 países. A gente acabou de acompanhar isso agora. A gente segue falando do governo federal que conseguiu resgatar uma família com um brasileiro no Afeganistão, segundo o Itamaraty. O grupo já está em Madrid e na Espanha. A gente volta a conversar agora com Alessandro Saturno sobre este assunto. Alessandro, você tem as atualizações para a gente, né? Isso mesmo, Salsi. Olha, o Ministério das Relações Exteriores disse o seguinte, que todas as pessoas que foram resgatadas estão em boas condições de saúde. O grupo conta com um afegão naturalizado brasileiro e 5 parentes. Ainda de acordo com o Itamaraty, tem uma família lá no Afeganistão que deve ser retirada. Atualmente há no país 5 brasileiros. Desses, 2 devem solicitar ajuda para deixar o território afegão. Ainda por meio de nota, o Itamaraty disse o seguinte, que tem feito toda a articulação necessária e todos os contatos possíveis para conseguir retirar os brasileiros e os familiares que ainda estão lá na região. Salsi. Obrigada, Alessandro, pelas suas informações. E olha, pelo menos 36 crianças afegãs estão sob custódia do governo americano após serem retiradas do Afeganistão. Veja. Os menores chegaram desacompanhados por conta do caos no aeroporto de Cabul. Eles foram colocados em abrigos para refugiados. E na França, uma mãe afegã que chegou em um dos voos de retirada pôde reencontrar a filha. Ela conseguiu fugir do país natal após a tomada pelo Talibã. Que tristeza. Mais de 100 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão em aviões estrangeiros desde que o Talibã assumiu o poder. Um verdadeiro caos, né? Muitas também buscam refúgio em países vizinhos, cruzando as fronteiras terrestres. A Agência de Refugiados da ONU disse que até 500 mil de afegãos podem tentar fugir do país dessa forma até o fim do ano. A organização pediu aos países vizinhos que mantenham as fronteiras abertas para quem busca segurança. Cerca de 2,2 milhões afegãos já deixaram a terra natal.
Desde que o Talibã assumiu o poder no país há quase 2 semanas, mais de 100 mil pessoas já foram retiradas com a ajuda de aviões dos Estados Unidos e outras nações. Mas algumas já encerraram as operações, como Espanha, Alemanha e Bélgica. Segundo organizações internacionais, a crise no país está se agravando. Há cada vez mais relatos de execuções e espancamentos por militantes do Talibã. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Que imagens fortes. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden recebeu o premier israelense Naftali Bennett e é o primeiro encontro entre os líderes dos 2 países. O encontro aconteceu em Washington, na sala oval da Casa Branca. O principal assunto da conversa entre Biden e Bennett foi o Irã. Os países estão comprometidos a evitar que Teherã desenvolva uma arma nuclear. Estamos colocando a diplomacia em primeiro lugar, mas se a diplomacia falhar, estamos prontos para recorrer a outras opções, disse Biden. O premier israelense ainda aconselhou Biden a adiantar as doses de reforço contra a Covid-19. A intenção do governo americano é começar a aplicação da 3ª dose em setembro. O assunto agora é Paralimpíada de Tóquio. O Brasil conquistou há pouco a primeira medalha no 4º dia ali de disputa dos Jogos. Vamos ao vivo até o Japão, novamente conversar com a correspondente Silvia Kikuchi, que atualiza todas as informações para a gente do evento. Oi, Silvia. Olá, boa noite, Salsi. A Thalita Simplício, de 24 anos, conquistou há instantes a medalha de prata na prova dos 400 metros T11 para deficientes visuais. Ela fez o melhor tempo da vida, mas acabou superada pela atleta chinesa que ficou com ouro. Quem também tem chances de medalha é a brasileira Juliana Silva, que está entre as primeiras na final do lançamento de disco. E há pouco, o brasileiro Wallace Santos, que venceu o arremesso de peso na quinta-feira, foi coroado com a medalha de ouro aqui no pódio da Olimpíada de Tóquio. E já neste sábado, o Brasil tem chance de medalha com a Cláudia Cícero Sabino na final do remo. Também serão disputadas as finais da natação. Salsi, volto com você. Os brasileiros estão arrasando. Obrigada, Silvia, pelas informações. Na Inglaterra, o jogador Benjamin Mendy está em prisão preventiva depois de denúncias de estupro e assédio sexual. O lateral francês compareceu a uma audiência nesta sexta-feira no Tribunal de Chester, noroeste do país. O Manchester City anunciou a suspensão do jogador enquanto durar a investigação. Mendy é acusado por 3 jovens entre 16 e 18 anos. Os casos teriam acontecido de outubro do ano passado a agosto deste ano. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, Brasil de Pelotas e Remo empataram em 1-1. Já no duelo entre os 2 times que já foram campeões na primeira divisão, o Botafogo venceu o Coritiba. Vamos ver como foi. No Paraná, o Coritiba recebeu o Botafogo no primeiro tempo. E aí o Chay fez boa jogada, você acompanha nas imagens agora. Chay fez boa jogada pela direita, cruzou na cabeça de Navarro, que fez o único gol do jogo. Final, Coritiba líder da tabela 0, Botafogo agora 4º colocado, 1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram esta semana. Logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau. Estamos no limite do limite. We will hunt you down. Got to